Meus irmãos, hoje é a noite da gratidão. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já agradeceu a Deus hoje? Agradeceu muito ou pouco? Mais ou menos, né? Alguns assim, ó, mais para menos do que para mais. Hoje nós vamos sair daqui com um coração mais grato do que nós entramos. Não existe evangelho sem gratidão. A gratidão, diz uma frase que eu não sei de quem é, mas a gratidão é a memória do coração. E a gratidão é uma das características mais importantes da nossa caminhada cristã. O Senhor, Ele nos ensina o tempo inteiro a sermos gratos. Então hoje nós vamos sair daqui gratos a Deus. Já vou fazer até o desafio de você hoje mesmo mandar uma mensagem de gratidão para alguém que você ama e que foi importante na sua vida. Hoje mesmo, antes da meia-noite, você vai pegar o seu celular e você vai mandar uma mensagem de gratidão por aquela pessoa que fez algo por você. Porque a gratidão, ela tem o poder de transformar situações. Então quando a gente é grato, a gente faz a vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18: sejam gratos a Deus em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre gratidão. E o tema dessa mensagem dessa noite é gratidão, o remédio contra a insatisfação. Nós vamos falar hoje sobre um remédio, um antídoto contra esta realidade, que é a realidade, eu não tenho estatística, mas irmãos, a maioria dos seres humanos são insatisfeitos. Ou melhor dizendo, para não errar o português, né? A maioria dos seres humanos é insatisfeita. A maioria. Nós somos insatisfeitos. Você concorda com essa frase? Nós vivemos numa geração que cada vez mais é uma geração insatisfeita. Quando você olha lá para a palavra de Deus, lá no Éden, qual foi o pecado original de Adão e Eva? O pecado original de Adão e Eva foi a desobediência a Deus por causa de um sentimento de insatisfação. O que eles pensaram? Deus já deu isso tudo, mas alguma coisa Deus não deu. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi proibido. Então o diabo, através daquela tentação que todo mundo conhece, a serpente colocou no coração de Adão e Eva uma sementinha de insatisfação. Eles deixaram de estar satisfeitos por aquilo que Deus deu para eles. E o resultado foi o quê? O pecado. Então, a insatisfação é a originadora dos piores problemas da vida. Tem muita gente que é crente em Jesus há muito tempo, mas vive insatisfeito. O que vocês estão lendo aqui, gente? Tem um pessoal aqui fazendo assim, o que é? Hã? É o texto aqui? Daqui a pouco eu vou ler com vocês. Filipenses 4, do 11 ao 13. Mas, segura aí. Olha aqui bem nos meus olhos. Tem crente na igreja que tem muitos anos de crente e que sem saber, ele tem dentro dele insatisfação. Ele é insatisfeito com a igreja, ele é insatisfeito com a sua condição espiritual, ele é insatisfeito com Deus. Tem crente que até na oração dele, ele mostra insatisfação, pedindo coisas, dizendo: Deus, eu já estou te pedindo isso há muito tempo, eu não aguento mais pedir, e a gente está sempre insatisfeito. Esse prefixo in significa não. Então, insatisfação significa não satisfeito. Parece que aquilo que nós estamos vivendo já não é o bastante, e todo dia a gente quer mais. Eu não estou aqui pregando e fazendo aqui apologia, a gente ficar pacato, uma vida sem ambição, sem querer crescer, não é isso. Mas eu estou pregando aqui para uma igreja e para um povo que é maduro na fé e que precisa entender. Nós precisamos entender que nós já estamos no lucro e que nós precisamos ser satisfeitos com aquilo que Deus tem feito na nossa vida.
Eu posso não ter tudo o que eu quero, mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu preciso ser satisfeito e grato a Deus. A insatisfação é a semente que gera todos os outros pecados. Caim ficou insatisfeito com a recepção de Deus em relação à sua oferta, e por isso matou o seu irmão Abel. O povo de Israel recebeu de Deus um livramento da escravidão do Egito, e quando eles estavam no deserto, ficaram insatisfeitos com aquele deserto, com aquele calor, com aquele frio à noite, e começaram a murmurar, e por isso padeceram, porque ficaram insatisfeitos. Moisés, até tu, Brutus, Moisés um dia ficou insatisfeito com o povo. Deus mandou ele tocar na rocha, e a Bíblia diz que ele feriu a rocha, e a insatisfação de Moisés fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Judas ficou insatisfeito com quem Jesus era. Esperava que Jesus fosse um Messias, queria destruir o Império Romano e queria ser o novo rei, literalmente. E Judas, pela sua insatisfação, traiu Jesus e o vendeu por 30 moedas de prata. Aí vem Jesus. Jesus, depois de toda essa história que eu contei aqui, Jesus, ele veio nessa terra e ele venceu o pecado da insatisfação. E Jesus, mesmo perseguido, Jesus mesmo na cruz, sendo ali ferido, humilhado, a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus deu a vida por nós, e ele se comportou como ovelha muda, ele não falou nada, e ele mesmo diante de uma grande pressão, ele tinha um coração de satisfação, em gratidão ao seu Deus, e ele morreu, ele levou os nossos pecados, e pela satisfação de Jesus, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele é o nosso Senhor. Jesus nos ensina o poder da satisfação. Eu, nesses dias para trás, eu me peguei insatisfeito com algumas situações da minha vida, e Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas. E uma das coisas que Deus falou comigo é: para você chegar no lugar que você deseja, você precisa ser grato pelo lugar que você está. Vou repetir, Deus falou comigo, pode ser que não sirva para você, mas para você chegar no lugar que você deseja, você precisa ser grato pelo lugar que você está. Davi nunca seria um grande rei se ele não fosse grato a Deus e se ele não fosse satisfeito por ser um pastor de ovelhas. Davi, para chegar no reinado, ele foi antes de tudo um bom pastor de ovelhas, e ele era satisfeito, mesmo com unção de rei. Ele já tinha sido ungido rei, mas ele continuou no pasto, dando o seu melhor, satisfeito, feliz com a posição que ele estava. Onde Deus tem te colocado? Onde Deus tem me colocado? Onde Deus tem nos colocado? Qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Nós precisamos olhar para aquilo que estamos vivendo hoje com um olhar de satisfação, declarando: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, e aquilo que eu estou vivendo hoje eu sei que vai forjar o meu caráter, que vai me levar para um degrau superior. Então eu te agradeço, eu sou satisfeito com a minha vida, porque o Senhor é o meu Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos ler aqui o versículo 11. Diz assim o texto: não estou dizendo porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Eu vou ler de novo. Aprendi
parte B do versículo, aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que coloca esse versículo aqui no para-choque do carro, ou coloca esse versículo aqui na porta de casa, e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, e isso virou oração de crente, mas uma oração sem contexto, acaba virando heresia, porque a pessoa não entende que o tudo posso naquele que me fortalece eu tenho que aprender a ser satisfeito, porque é o Senhor que me fortalece, portanto eu posso passar qualquer situação, e eu sou grato, eu sou satisfeito, porque Deus me fortalece. A pessoa interpreta que tudo pode, ela acha que tudo pode naquilo que, no Deus que fortalece ela, e ela acha que ela pode fazer qualquer coisa, mas não é isso que o texto está dizendo. O tudo posso eu sou satisfeito. O tudo posso eu me sinto sempre feliz com Deus, e mesmo diante de situações que não me agradam, eu consigo agradecer, e eu consigo ver Deus nessas situações. Eu posso suportar todas as coisas, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Eu posso suportar a crise, eu posso suportar muitas vezes as perseguições, eu posso suportar as incompreensões, porque Deus é todo poderoso e Ele me fortalece. Paulo, ele está escrevendo a carta de Filipenses a partir da prisão, e ele está escrevendo essa carta, a temática dessa carta é a alegria, e a temática de Filipenses é Paulo dizendo que ele aprendeu a ser feliz com Deus, mesmo diante de uma crise. Eu preciso aprender com Paulo a ser satisfeito. Eu não posso viver uma vida de insatisfação o tempo inteiro, reclamando de Deus e o mundo, reclamando do governo, reclamando das pessoas, reclamando da igreja, reclamando do país. Chega, a insatisfação está destruindo a gente. Chegou a hora da gente viver uma vida todo dia, acordar pela manhã e dizer, Deus, o Senhor é aquele que me fortalece. Ah, Deus, eu sou satisfeito. A vida que o Senhor me deu é uma grande bênção. Eu descobri uma coisa, todas as vezes que eu estou insatisfeito, eu visito um hospital, ou todas as vezes que eu estou insatisfeito, sabe o que eu faço? De vez em quando o próprio Deus faz isso. Acontece uma situação, eu tenho que ir num velório, faço um ofício fúnebre. Teve um dia que eu estava insatisfeito com algumas situações na minha vida, alguns anos atrás, e aconteceu uma tragédia, irmãos. Eu fui fazer um ofício fúnebre, uma família morreu toda num acidente. Eu saí de lá agradecendo a Deus, pedindo a Deus misericórdia, porque eu vi que tem muita gente sofrendo, e que eu estou sendo cuidado por Deus. Não importa a circunstância, Deus está cuidando de mim. As pessoas têm vivido uma insatisfação demoníaca, uma insatisfação destrutiva. As famílias estão acabando porque as pessoas estão insatisfeitas. As igrejas estão ruindo porque os irmãos estão brigando com outros irmãos, insatisfeitos pelas atitudes dos outros. Nós muitas vezes deixamos de desfrutar a grandeza de Deus, porque estamos insatisfeitos com a vida que Deus nos deu. Meu Deus do céu, nós já estamos no lucro, somos a igreja de Jesus, somos o povo escolhido de Jesus, e se nós estamos insatisfeitos, nessa noite aprenderemos o remédio contra a insatisfação. O remédio contra a insatisfação é a gratidão. Eu queria que você parasse alguns segundos para meditar e pensar onde que você tem sido insatisfeito. Onde que você está reclamando mais? Feche os olhos aí, por favor, que eu também vou fazer isso.
Aliás, eu já fiz, mas vou fazer de novo. Feche os olhos. Com que você tem sido insatisfeito? Essa é a pergunta de Deus para você hoje. O que está te incomodando, o que está tirando a sua noite de sono, está tirando a sua paz, está tirando a sua alegria de viver, está tirando a presença de Deus na sua vida, e você está insatisfeito? Pensa aí. O Espírito Santo está ministrando. O Espírito Santo está te falando agora. Isso. Agora, abra os olhos. Quer resolver esse problema aí? Isso, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Isso está te fazendo bem? Essa insatisfação te faz bem? Você quer isso na sua vida? Pastor, eu quero, eu amo ser insatisfeito. Então, irmão, está no lugar errado. Mas se você é crente em Jesus e você está vendo que isso está te atrapalhando, porque muitas vezes a insatisfação gera ansiedade. De novo, eu não estou falando aqui daquele sentimento que Deus coloca em nós de sonhar, de querer mais de Deus, de querer mais unção. Não é isso não. Eu estou falando aqui de algo que nós carregamos o tempo todo em nós e que nos atrapalha de desfrutar aquilo que Deus nos deu. É disso que nós estamos falando. Então, se isso é mal, se isso tem destruído você e a mim, hoje é dia de nós remediarmos esse problema. E como é que remedia isso? Com gratidão. 2 comprimidos por dia de gratidão já bastam. 2. Toma 2 pela manhã, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas, e você vai ver que quando você tomar esses 2 comprimidinhos de gratidão, tudo vai se resolver, porque a gratidão é a vontade de Deus e ela atrai a presença de Deus para a nossa vida. Quem aqui quer aprender a ser grato? Levanta a mão. Quer aprender? Ok, então primeira coisa que você vai fazer, não está nem nos tópicos aqui não, mas primeira coisa, quer aprender a ser grato? O dia que você estiver na condição de ingrato, ou querendo reclamar, faz assim, ó. Fica calado. Vamos fazer isso comigo? Ó, o dia que você quiser reclamar, ó. O que Tiago fala? Varão perfeito é aquele que refreia a língua. Se é para refrear, significa que ela está acelerada. Então eu tenho que frear e não posso falar nada. Então tem que calar. Então essa é a dica extra da noite. Mas vamos lá. Aprendendo a ser gratos. Algumas coisas que eu aprendo com o texto de Paulo e com a vida de Paulo que eu posso aplicar na minha vida sobre gratidão. Número um, gratidão não é fruto de uma situação. Gratidão é fruto de uma decisão. O que Paulo disse? Eu decido ser satisfeito. Eu estou preso, mas eu decido ser grato. Uma pessoa normal, porque irmãos, nós não somos normais, né? Nós somos, de acordo com a Bíblia, nós somos extraterrestres. Quem sabia disso? Nós somos ETs, está na Bíblia. Que isso, pastor? Esse pastor é um herege. Não, a Bíblia fala que nós não somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos dos céus. Então o mundo prega o seguinte: se você está numa situação ruim, você tem que reclamar, você tem que se posicionar, você tem que brigar, você tem que resolver. Mas Deus, os céus, ensina o seguinte: se a situação está difícil, mesmo na situação difícil, eu vou agradecer a Deus, porque mesmo naquela situação difícil, Deus se faz presente na minha vida, então eu agradeço. Porque gratidão não é fruto de uma situação, gratidão, ela vem de uma decisão. Tem gente que diz assim: quando Deus me der um carro, eu vou agradecer. Teve um crente que um dia eu estava pregando para ele sobre dízimo. Aí ele falou para mim assim: pastor, quando o meu salário aumentar, eu vou ser dizimista. Irmão, pai. Aí eu li para ele aquele texto, né? Seja fiel no pouco
E Deus te colocará no muito, porque gratidão não tem a ver com quanto você ganha. Gratidão tem a ver com uma decisão da sua realidade de hoje. Tem gente que diz assim: quando Deus salvar minha família, aí sim eu serei muito grato a Deus. Outros dizem assim: se o meu marido ou se a minha esposa fizer isso, eu vou ser grato a Ele. Ou dizem assim: se o comportamento daquela pessoa da minha família melhorar, aí eu vou dizer para ela muito obrigado. Só que a gratidão não é fruto de condição. Eu não posso esperar as coisas acontecerem para que eu seja grato. Eu tenho que ser grato para as coisas acontecerem. Eu sou grato para as coisas acontecerem, porque a gratidão é que gera milagres, é a gratidão que gera mudança. Então o ambiente, a situação que eu estou, não define se eu sou grato ou não. Eu sei que tem gente que é rica, milionária, que é ingrata, e tem gente pobre que é grata. Porque não é a condição que define a gratidão. Não existe uma condicionante para isso. Ao invés de eu usar a palavra se isso acontecer, eu vou ser grato, eu troco a expressão se pela expressão mesmo que. Quer ver um exemplo? Se a pessoa fizer o bem para mim, eu serei grato a ela. Troca o se, transforme no mesmo que. Mesmo que a pessoa não faça o bem para mim, eu continuarei grato. Lembra do que Abacuque declarou? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. A gratidão é a decisão que gera a transformação e não a consequência de uma transformação. A gratidão é a disciplina da alma. Eu não espero sentir para agradecer. Eu decido agradecer e lá na frente eu vou sentir. Então hoje eu posso estar sofrendo, eu posso estar em crise, eu posso estar emocionalmente abalado, mas eu decido mesmo nessa situação dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não entendo as circunstâncias, mas eu confio em Ti. Então eu agradeço hoje para amanhã viver o milagre que eu preciso. A gratidão é a decisão que vai abrir portas para nós. Guarde essa frase: a decisão de agradecer em tudo abre portas que a reclamação fecha. Eu vou repetir: a decisão de agradecer em tudo abre portas que a reclamação fecha. Então tem porta que está fechada porque eu reclamo, mas as portas vão se abrir se eu agradecer. Por isso hoje nós vamos sair daqui gratos, dizendo: Deus, muito obrigado, dizendo para as pessoas muito obrigado, e eu creio num tempo de portas abertas para a nossa vida. Tem alguém que crê nisso aí? Jó capítulo 1, versículo 21. Jó declara: saí nu do ventre da minha mãe, nu voltarei para Deus. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó decide ser grato a Deus e adorar a Deus, mesmo diante das circunstâncias, porque gratidão é uma decisão. Quem decide ser grato nessa noite, diga amém. Levanta a sua mão e diga: Deus, muito obrigado. Aí eu te pergunto: obrigado por quê? Irmão, você pode estar agradecendo a Deus até por uma crise. Quem é sábio, até uma dificuldade, até um problema, Ele transforma ele em motivos de gratidão, porque nos problemas ele cresce, nos problemas ele avança, ele aprende lições novas. Então decida hoje ser grato em nome de Jesus. Número 2, gratidão se aprende. Gratidão não é uma condição de nascimento, gratidão é um aprendizado. O que Paulo falou em Filipenses 4? Eu aprendi a viver satisfeito nas situações.
Nós temos que entender que gratidão não é uma condição humana de nascimento. Tem gente que fala assim, eu não consigo ser grato, porque eu não nasci com isso, né? Eu não tenho isso em mim. Meus pais eram assim, e a gente começa a terceirizar a culpa. Mas a gratidão é um aprendizado. Todos nós podemos aprender a ser gratos. A gratidão é o idioma do céu, que se aprende ainda na terra. Lá no céu, a gente só vai agradecer e adorar a Deus todo o tempo. Então, para a gente morar no céu, a gente tem que aprender o idioma do céu, que é a adoração e a gratidão. Então, para a gente aprender, é na terra, são nas dificuldades da vida que a gente aprende. Decida ser grato e decida aprender esse negócio. Aprender. Tem hora que a gente é tentado, né? Porque você está numa situação. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na empresa que eu trabalhava. Pense numa crise, pense num ambiente caótico. E até que Deus num dia falou, você vai agradecer por aquilo que eu estou fazendo. Eu não entendia por quê. Hoje eu entendo. Tanta coisa que eu aprendi ali. Aprendi tanta coisa sobre o ser humano. Tanta coisa que eu aprendi a ler as pessoas. Tantas pessoas que foram impactadas por Jesus na minha vida ali por causa da crise. E Deus sempre falava comigo, agradeça por aquilo que eu estou te colocando. E era uma crise impressionante, mas eu aprendi a ser grato ali. Eu aprendi diante de perseguições a ser grato, porque eu fui entendendo aos poucos que nas situações difíceis Deus me ensina a confiar nele e a ser grato a ele. Temos que aprender. Então, se você está passando por uma situação difícil, aproveita, irmão. Aproveita, porque é o momento certo para você aprender. Paulo estava preso, então ele aproveitou. Ele falou, eu já vivi tanta coisa boa, mas agora eu estou vivendo na falta. Estou vivendo na dificuldade. Então eu aprendi a ser grato. E Paulo entendeu que gratidão é um aprendizado. Quem está disposto a aprender o idioma do céu aí? Então se prepara, porque situações serão criadas por Deus para te ensinar. É igual teve um dia que um irmão falou comigo, pastor, eu pedi para Deus, para Deus me dar mais calma. Aí sabe o que Deus fez? Colocou uma pessoa do lado dele, bem lerdinha, e ele era acelerado, né? A pessoa era bem devagar, e aí ele começou a reclamar da pessoa para mim. Eu falei, irmão, você pediu para Deus calma, então Deus te deu uma pessoa para te ensinar a ter calma. Você pede para Deus, me ensina a perdoar. Deus vai permitir que situações aconteçam de pessoas te ferirem, porque aí assim você aprende a perdoar. Que é isso, pastor? Que evangelho é esse? É o evangelho da Bíblia. Deus não nos livra dos problemas, Ele nos livra nos problemas. Deus faz com que na crise da nossa vida nós aprendamos as lições para viver conforme a vontade dEle na nossa vida. Então gratidão se aprende. Número 3, gratidão é a vontade de Deus. Quando somos gratos, estamos fazendo a vontade de Deus. Então, como é que a gente reclama ainda? Se a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18 que a gratidão é a vontade de Deus. O Senhor fala, agradeçam em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Meu Deus do céu, então se são todas as coisas, são todas as coisas. Nós temos que entender que gratidão é o que Deus quer. Então se Deus quer isso, eu tenho que cultivar isso na minha vida todo dia. Agradecer as pessoas por aquilo que elas fazem comigo. Agradecer a Deus toda hora por aquilo que eu estou vivendo. E ter um coração disponível a aprender isso cada vez mais. A gratidão, ela é a vontade de Deus para a nossa vida. Número 4, já estou terminando, para a gente orar e agradecer. A gratidão, ela transforma você e o ambiente que você está. Vou repetir, a gratidão transforma você
e o ambiente que você está. Lá em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estavam presos porque tinham pregado a palavra de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que Paulo e Silas na prisão, eles cantavam louvores a Deus. Pense isso. Alguém que fica preso vai começar a cantar. De vez em quando eu fico pensando, que hino que Paulo estava cantando, né, gente? Devia ser um hino bem alegre. Era um hino que a cadeia toda ficou ouvindo aquilo, e os presos ficaram maravilhados com a atitude deles. Enquanto eles cantavam, Atos capítulo 16 diz que de repente veio do céu um som, e aí os alicerces da prisão foram abalados, e houve um terremoto ali naquela prisão, e Paulo e Silas foram soltos daquela prisão, e junto com ele, ali houve salvação do carcereiro e da sua família. Irmãos, isso aqui é poderoso. 2 homens presos por causa do evangelho. Se fosse alguns de nós estaríamos lá tristes, alguns chorando. Puxa vida, eu estou pregando o evangelho e Deus permite que eu seja preso. Que absurdo. Se fosse você não ia fazer isso não? Só eu, né? Deus, eu estou aqui, Deus. Como é que é possível? Fui chamado pelo Senhor para pregar o evangelho, e agora eu estou preso aqui, ninguém nem lembra de mim mais. Como eu sou injustiçado. Não. Eles estavam lá. Quem sabe eles estavam cantando, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. E a cadeia começou, todo mundo, os presos ouvindo aquilo. E aí o preso da direita dizia para o preso da esquerda: olha lá, eles estão cantando a Deus. E do nada, irmãos, os céus se abrem e o ambiente todo é transformado, e aquela cadeia se transformou num ponto de pregação, e houve salvação naquele dia. Porque a gratidão muda você e muda o ambiente. Pegou? Pastor, estou num ambiente tóxico. Hoje em dia é moda falar isso, né? Fulano é tóxico. Todo mundo agora é tóxico. Como se a gente fosse gente boa. Todos nós, irmãos, todos nós, de acordo com a Bíblia, somos maus, ponto. Então, se você está achando muita gente tóxico, pode avaliar que no final das contas quem é tóxico é você. Hashtag fica a dica. Vou fechar esse parênteses porque não estava no script isso aqui não, viu, irmão? Vou voltar para o script para não falar demais. Mas a pessoa está reclamando do povo. Aquele povo do meu trabalho é tóxico. Aquele ambiente é difícil, irmão. Comece a agradecer. Chega no ambiente de trabalho e comece a dizer para as pessoas ali: muito obrigado, viu, fulano? Você é bênção na minha vida. Como é bom estar aqui com você. Isso não é falsidade não. Isso é sentimento de gratidão. Isso é mudança de mentalidade, metanoia. Eu começo a olhar para a pessoa não como ela é, mas eu começo a olhar para a pessoa como ela se tornará lá na frente. Seu filho está te dando trabalho, te desobedecendo, para de brigar com ele, xingar. Tem pai que xinga o filho, insulta. Eu já vi pai falando palavrão com o filho, amaldiçoando o filho. Começa a dizer: o meu filho é uma bênção. E chega um dia que ele estiver bem fazendo farra, se for criança, aí você chega para ele e fala assim: muito obrigado pela sua vida. Você ora com ele e fala: Deus, obrigado pela vida do meu filho. Você vai ver que tudo vai mudar, porque quando a gente agradece, tudo muda. A gratidão atrai Deus para o negócio. A gratidão muda a gente e muda o ambiente aonde nós estamos. Eu quero nessa noite declarar: nas prisões que nós estamos da vida, se nós adorarmos a Deus e formos gratos, Deus enviará do céu o terremoto, e toda a estrutura do inferno será abalada, e o milagre vai acontecer pelo poder de Deus na gratidão, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Então a gratidão muda a gente, muda o ambiente. E eu termino essa palavra para a gente orar. Número 5. Tem 5? Tem, né? A gratidão deve ser cultivada entre as pessoas
e com Deus. Pense que gratidão é como uma semente que é plantada e ela vai gerando frutos. E uma semente, para ser plantada, ela não basta ser colocada na terra. Ela tem que ser adubada e eu tenho que colocar água. Eu tenho que regar aquela semente. Então gratidão deve ser cultivada. A gratidão é como uma semente que precisa todo dia ser cultivada. Não basta eu num culto agradecer a Deus, ir embora e continuar insatisfeito. Eu preciso cultivar diariamente a semente da gratidão na minha vida, transformando a gratidão em uma cultura de vida. A gratidão é cultivada no coração diante de Deus, e ela é praticada todos os dias com gestos para Deus e para as pessoas que eu amo. O cultivo da gratidão é fundamental. Então, tem gente que agradece aqui no culto, né? Amanhã, segunda-feira brava, o patrão te faz raiva, primeira coisa que você fala: ei, patrão, pelo amor de Deus, viu? Ô emprego abençoado, para não falar outra coisa, né? Se falasse abençoado, estava bom. Nossa, esse patrão é muito chato. Aí a pessoa começa a cultivar ingratidão e insatisfação. O que eu estou fazendo nesse trabalho? O que eu estou fazendo nessa casa? E a gente começa com a nossa boca a reclamar das pessoas, reclamar dos líderes, reclamar daquilo que nós estamos vivendo. Em tempos de rede social, irmão, o negócio da ingratidão, se a gente não ficar atento, a nossa boca vira semente de reclamação toda hora. Então, eu termino essa palavra dizendo: cultive gratidão a partir de hoje, em cada detalhe da sua vida. Vamos cultivar gratidão e dizer muito obrigado para as pessoas e para Deus. Quem crê nessa palavra, fica de pé no seu lugar.